Bom, pessoal, bem-vindos. Um prazer participar aqui do evento da Semana da Vendas B2B da Cortex. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Rubin, sou gerente de vendas, gerente comercial aqui na GeoFusion. Estou há quase 7 anos aqui na Geo, tenho um histórico aí de mais de 15 anos em vendas, formação em propaganda e marketing, tenho uma pós em gestão de negócios e marketing. A gente vem atuando já há bastante tempo aqui no mercado de inteligência e nessa atuação na frente de vendas aí há bastante tempo, né? E um prazer estar aqui falando com vocês. A Cortex nos chamou aqui nesse desafio de falar um pouquinho sobre prospecção inteligente de PDVs, principalmente voltada para a cadeia de bens de consumo, né? Então, um mercado fundamental que vem enfrentando vários desafios ao longo do tempo. Então, a ideia hoje é discutir um pouquinho como é que a gente pode fazer para ter uma prospecção mais inteligente, mais segmentada, pensando em perfis de região, perfis de PDVs, e como é que isso pode melhorar nossos resultados no dia a dia, né? Como é que a gente trazendo uma inteligência para o negócio, a gente trazendo hoje uma segmentação, uma priorização, a gente pode trazer inteligência, aumentar resultados, ser mais efetivo, conseguir mais com menos. Então, a ideia é discutir um pouquinho isso, tá, gente? Vou apresentar um pouquinho para vocês aqui os slides, a gente vai conversando um pouquinho em cima disso, tá? Então, quero começar, basicamente, quando a gente fala muito de prospecção de PDVs, a gente fica muito limitado a pensar numa lista, uma lista de CNPJs, uma lista de parceiros, de potenciais clientes, e a gente esquece muitas vezes, principalmente a gente falando aqui para o nosso grande mercado e hoje para o grande motor, que são os bens de consumo. Então, a gente pega aí diversos bens duráveis, bens de consumo, alimentos e bebidas, que é uma grande fortaleza aqui da GeoFusion também. A gente tem muito a tendência em pensar no ponto de venda isoladamente. Quem é aquele ponto de venda, aquele CNPJ, o que ele vende, quanto ele fatura, e esquece de algumas outras coisas. Eu quero começar com um ponto primordial aqui, que é a importância da gente entender o nosso consumidor final. Então, o nosso sucesso vai passar muito por entender quem é o meu consumidor final. E a gente vai, ao longo da nossa conversa, entender que existem algumas pegadinhas nisso. Já nos deparamos com clientes que tinham uma ideia míope de quem era o seu cliente final. Então, eu quero trazer muito essa importância de quem é o meu consumidor final e, por consequência, também quem é ele e onde ele está. Porque isso vai ser determinante para que a gente possa fazer uma prospecção inteligente desses pontos de venda, saber onde é que eu devo estar, né? Então, hoje a gente sabe que cada consumidor é diferente, então a gente tem hábitos de consumo, momentos de compra, hábitos de compra, canais de compra cada vez mais diversos, né? E você saber como é que esse consumidor, quem é, como ele se comporta, é fundamental. Isso vai trazer, então, a maior assertividade em estratégias, um planejamento certeiro, reduzir custos e prejuízos, você poder se comunicar de uma forma mais assertiva e ter uma satisfação maior desse consumidor, tá? Então, novamente, uma parte fundamental desse estágio é você saber quem é o meu cliente. Ele é um cara que consome um tal produto porque tem uma identificação com a marca, é a região que ele está, é pela conveniência, pela comodidade, então passa muito por uma série de entendimentos. E quando eu falo isso, quero que a gente comece a trazer um pouco, que a gente por muito tempo falou, olha, quem é o meu público-alvo, quem são as minhas personas, então existe uma diferença muito grande quem são isso. Então é fundamental que a gente trabalhe, né? A gente falava muito, meu público-alvo são homens de 35 a 50 anos, classe A. Então, isso já cai um pouco por terra, né? Então, a ideia é você entender realmente o que esse cara faz, o que ele consome, o que ele faz no tempo livre dele, né? Onde que ele está, com o que ele se relaciona, né? Para que você possa espelhar isso, né? Então, você trazer dados como, né, como é que é a composição familiar, esse segmento que ele trabalha, o que ele tem de objetivos pessoais, os desafios que esse cara enfrenta e, principalmente, um dia típico dele, como é que é a rotina dele, porque ali você vai começar, de fato, a entender como que ele compra, ele consome, que hábitos e talvez em que momento você possa abordar ou impactar essa pessoa para que você tenha maior relevância, né? Então, parte fundamental é isso, você diferenciar isso e ter um trabalho de delimitar e traçar uma persona muito bem estabelecida, porque a partir dela você vai entender, legal, esse cara é X, e onde que esse cara está? Onde que ele mora? Onde que ele trabalha? Quais são os pontos de venda que eu vou ter à disposição também de canais de venda, né? Se eu vendo online, se eu vendo fisicamente, como é que eu impacto ele, como é que eu chego muito próximo dessa pessoa? Então, parte fundamental é você
entender muito bem e saber que existem diferenças entre as pessoas, os perfis de pessoa. Um cara, muitas vezes, um executivo que trabalha na Vila Olímpia, ele consome diferentemente do estudante da USP. Então, são consumos, momentos, hábitos, identificações, impactos diferentes para cada tipo de público. Tá? Então, o primeiro convite que eu faço para nós é pensar primeiramente e ter uma assertividade muito grande para quem eu vendo, quem é o meu consumidor, né? E a partir disso, como é que eu posso começar a entender meus clientes? Passa muito também por onde eles estão, né? Onde eles estão, e aí podem ter várias variáveis, mas onde ele está pode ser onde ele mora, pode ser onde ele trabalha ou onde ele consumiu de mim alguma coisa, né? Então, a gente trabalha aqui com muitas redes que contêm dados, né? E hoje, cada vez mais na área do Big Data, a gente tem dados de clientes. Então, a ideia é que você possa, né, aqui dados da plataforma, você começar a subir esses dados na plataforma, você começar a ver em mapas, onde entender as regiões que esse público vem, para que isso mostre, olha, ele vem numa região X, Y, Z, é uma região com determinado comportamento, se ela é mais residencial, mais comercial, de mais alta renda, de mais baixa renda, quanto que esse cara se desloca para trabalhar, para morar. Então, quando você começa a ter uma série de visões aqui, que é super importante, para que você possa também entender um pouco qual a área de influência do seu negócio, né? Seja você o varejo, seja você realmente a indústria que vende, né? A gente falando aqui de bens de consumo, você positiva seus produtos nos pontos de venda, qual a área de influência desse ponto de venda e que tipo de público que ele vai pegar nesse entorno, né? E aqui a gente vê claramente, então, imagina que a gente traçou um perfil, eu consigo entender, olha, quais são as regiões que tem uma predominância de um perfil XYZ, né? Quais são os Tiagos, onde que eles moram numa região aqui. Então, eu consigo entender, por exemplo, onde estão essas pessoas, né? E qual é a maior concentração dessas pessoas. Então, a gente faz o que a gente chama aqui do mapa temático, você consegue entender, olha, regiões com essa característica, eu tenho maior predominância dessa pessoa. Aí eu consigo entender quais são os pontos de venda que estão dentro ou fora. Então, aqui um exemplo, por exemplo, pontos de venda que eu estaria mais longe do meu público-alvo, né? Então, são caras que a gente fala muito de priorizar. Então, são pontos de venda, são targets, são CNPJ, são potenciais clientes que você não prioriza, né? A gente fala muito, talvez, mais do que você saber onde você deve estar, é onde você não deveria estar. Então, você entender também hoje onde está fora, quais são, você entender onde está dentro, proximidade, quais também estarão fora de uma composição interessante que tem uma grande densidade do teu público-alvo, né? Então, a partir de estudos aqui, a gente consegue fazer isso, e é o que a gente indica para o mercado, a GeoFusion faz isso, faz para os clientes nossos também, esse tipo de estudo para você entender onde é que está a concentração do meu cliente, da minha persona, do meu público-alvo, e quais são os pontos de venda que eu tenho ali à disposição para chegar mais próximo deles. Com isso, eu vou ganhar em conveniência, vou ganhar impactos, e vou ganhar certamente em resultados, tá? Então, quero trazer algumas dicas aqui, pensando um pouco no que eu falei, que é posicionar o negócio de acordo com os clientes, né? Então, premissa inicial. E aí, aqui, a gente pode ser um pouco mais abrangente em pensar, por exemplo, eu sou um varejo e tenho minha rede, eu tenho meus pontos de venda, eu tenho minhas lojas, e isso sim tem que estar muito bem pensado de estar na proximidade dessas pessoas. Então, tem que estar muito próximo do maior adensamento possível de pessoas com o perfil do meu cliente, né? Então, a partir disso, é você entender o seu cliente inicial, entender o posicionamento dele, onde ele está concentrado, quanto ele se desloca para comprar o seu produto, para que você possa, de fato, posicionar o seu produto mais próximo possível, ou numa maior densidade possível de pessoas com o perfil de consumo do seu produto. Tá bom? Então, você mapear, por exemplo, dados como perfil de renda. Eu vendo um produto com um nicho mais específico, um produto mais premium, ou eu vendo um produto mais de entrada para uma população classe C e D. Legal. Quais são as regiões que eu tenho uma concentração de pessoas nessa faixa de renda? Quais são essas regiões? E aí, se eu sou varejo, eu vou colocar uma loja nessa região. Se eu sou uma indústria, eu sou de bens de consumo e estou procurando potenciais revendas, né? O varejo para revender meu produto, vou procurar nessas regiões também. Então, uma série de informações aqui para você entender legal quem é o meu cliente, onde ele está posicionado e eu estar mais próximo possível dele, né? E até mesmo ajuda a traçar um perfil. Se eu não tenho uma clareza de quem é o meu cliente, com algumas ferramentas como essa aqui, você pode facilmente subir a tua base, você importa a tua base de clientes e você começa a entender. Olha, então eu estou vendo aqui que 70% dos meus clientes vêm de região A e B, 70% vêm de região C e D,
a grande maioria, que eu estou vendo, tem um cadastro aqui na região da Vila Olímpia, então são regiões mais comerciais, então você começar a entender esse perfil e onde ele vem. Então, super relevante essa informação aqui para você entender onde você deveria estar, onde você poderia ir para estar mais próximo e ir ao encontro ao seu cliente, né? E isso trazer também uma clareza, trazendo um case para a gente aqui, muitas vezes nessa jornada a gente descobre que o nosso cliente não é exatamente quem a gente imaginou, né? Então, a gente tem um caso bastante emblemático aqui na GeoFusion, dessa marca aqui, que eles tinham um posicionamento pensado, né, em um cliente de estética, de depilação, que eles tinham um foco de classe C e B. E, de repente, quando eles começaram a subir esses dados, viram que grande parte dos clientes dele, a maioria dos clientes dele, estavam vindos de regiões A. Então, esse cara fez o que ele fez? Reposicionou, começou a abrir lojas, ele mudou a comunicação dele, ele falou, já que esses caras vêm para mim sem eu comunicar com eles, imagina eu comunicando. Então, ele começou a se comunicar melhor, reformulou toda a parte de branding da loja e reformulou também o seu planejamento estratégico de abertura de lojas. Então, estar próximo dessas regiões de alta renda. Com isso, é um cara que aumentou em 112% o número de novos clientes. Por quê? Entendeu quem eram os clientes dele, onde eles estavam, abriu lojas perto, fez campanhas para trazer essas pessoas e com isso aumentou vendas. Então, parte fundamental é entender muito bem quem é o meu cliente e onde ele está, né? Uma segunda dica que eu quero trazer para a gente aqui, planejar os produtos. Então, eu já tenho lojas, eu já tenho meus pontos de venda, legal. Então, onde que eles estão? Porque eu posso planejar, por exemplo, meus SKUs, meu mix, meu sortimento de produtos de acordo com o perfil da região, né? Então, trazendo um outro case aqui, a gente tem um case também super emblemático aqui da Yamaha, que eles tinham uma questão da distribuição de concessionárias, eles estavam com uma baixa venda, entendendo que estava havendo uma canibalização, uma sobreposição de territórios, eles precisavam reorganizar a rede. Então, a partir de um estudo de otimização da rede, você entende, olha, quem são os clientes, o que eles estão comprando, com quanto eles estão se deslocando, de que regiões que ele vem, a gente consegue fazer uma otimização para que a gente possa melhorar, então, a canibalização, que as lojas consigam absorver o máximo potencial da região de impacto direto dela, né? Então, lembrando, cada loja tem a sua área de influência, né? O quanto as pessoas estão dispostas a se deslocar, né? A gente fala muito aqui, é bacana a gente trazer esse conceito, quanto eu estou disposto a tomar um cafezinho? Talvez 2, 3, no máximo 4 quarteirões, mas é uma questão de quanto mais próximo, melhor. E quanto eu estou disponível para ir até a Disney? Então, qual que é a área de influência da Disney? É o mundo inteiro, as pessoas se deslocam no mundo inteiro. Agora, para ir tomar um café, minha área de influência é 3 quarteirões. Então, assim, você entender qual a área de influência, qual a força da tua marca e a área de influência dela, você consegue fazer estudos para realmente identificar esses perfis das regiões e você conseguir realmente trazer o máximo de potencial, absorver o máximo do potencial que elas tenham, sem canibalizar, né? Então, você entender qual área de influência, eu não vou, então, abrir ou penetrar lojas dentro daquela minha área de influência, porque senão eu vou acabar canibalizando. E muita coisa que a Yamaha fez foi pensando nisso, né? E aí descobriu que com menos unidades e melhor localizada, com os produtos certos, eles tiveram um aumento no volume de vendas, né? Então, grande coisa aqui foi entender o que estava sendo vendido, quem eram as pessoas, o posicionamento dessas lojas, e fizemos um reposicionamento para que isso a gente pudesse sim absorver o potencial da região sem impactar o faturamento, performance das outras e cada loja ter uma máxima potencial de aproveitamento do potencial da região que ela está inserida, né? Então, basicamente, definir um mix de produto, melhor localização e o melhor mix de produto de acordo com o perfil da região que a gente está inserido, né? Isso serve para o varejo, como serve também para a indústria, né? Para aquela fabricante que está no canal, que está no ponto de venda, com que sortimento de categorias, com que mix de categorias, com que SKU eu vou ali, pensando que aquele ponto de venda está inserido numa região e aquela região vai traduzir muito de como será o consumo daquela região, daquele ponto de venda, né? Terceira dica, e principal, eu diria aqui, esteja ao alcance, né, em PDVs que estão ao alcance do seu target. Então, pensando em tudo que eu falei aqui até agora, conhecer o seu cliente, quem é ele, né? Tirar um pouco de uma visão que muitas vezes a gente tem míope de meu cliente é XYZ, mas na prática ele pode ser outro. Então, entendendo muito bem quem é ele, onde ele está, você poder quantificar isso,
você poder fazer um trabalho estratégico, e agora sim falando do mapeamento estratégico de PDVs ao alcance do seu público. Você estar próximo do seu cliente faz toda a diferença. Então, eu sou uma pessoa com consumo X, eu vou consumir um produto que está talvez próximo da minha residência, ou próximo do meu trabalho, ou nesse meio caminho do deslocamento. Então, é importante que eu saiba quem são e onde estão essas pessoas, né? Então, a gente tem um outro case aqui interessante, que é a Kirin, né? Que é a Heineken, que é um grupo grande aqui de bebidas, e eles estavam com uma questão muito forte de perder mercado. No mercado que vinha crescendo, eles estavam perdendo penetração de mercado no mercado de cervejas crescente. Então, qual que era a questão? Investigar. O mercado está ruim? Não, o mercado estava crescendo. Então, o que está acontecendo comigo que eu não estou tendo saída, eu não estou tendo sellout? E aí a grande questão aqui foi entender a distribuição dos pontos de venda dele, né? E eles estavam numa região muito central. E a Brasil Kirin tem uma persona muito bem estabelecida, que é um cara classe C e D. E eles viram no estudo super simples, né? Uma coisa rápida, não vou dizer simples, mas rápido, de acordo com as ferramentas que eles tinham em mãos, de mapear onde estavam meus PDVs. Estavam numa região mais central, que tem um perfil de renda mais alto, e não estava de acordo com o perfil do cliente dele, da proposta, né, de perfil de cliente dele, da proposta de valor para o produto dele. Então, basicamente, foi entendido: estou em pontos de venda que eu não estou tendo saída, não tem sellout, não estou tendo giro em gôndola, por quê? Não estou nas regiões de maior predominância do meu público-alvo. Então, aqui, é bacana a gente trazer essa visão que, rapidamente, então a gente nota os pontos de venda dele nessa região mais central aqui. Aqui é Porto Alegre, tá, gente? E aqui a gente nota onde está agora vermelhinho, onde está a predominância do público-alvo dele. Então, basicamente, você fazer uma prospecção inteligente do ponto de venda é eu priorizar, eu mapear, eu conhecer e priorizar os pontos de venda que estão em regiões que eu tenho a maior concentração possível do meu público-alvo, da minha persona, do meu target, aí, a nomenclatura que você quiser usar. Mas, basicamente, você entender quem vai fazer o consumo final do meu produto, porque as indústrias, a gente conversa diariamente com as indústrias, acabam inferindo, caindo numa pegadinha ou num erro de, cara, eu faço uma estratégia, eu tenho meus vendedores de campo, meus distribuidores, a minha equipe própria, ou representante, ou terceirizada, e o cara vai mapeando pontos de venda, não tem um controle sobre isso, ou eu só cobro o número no final do dia, e aí no final do dia eu vejo também que eu não tenho, a minha taxa de positivação vai caindo, o meu share de mercado cai, a minha venda ponderada cai, então eu começo a ter visões ali que não são as mais assertivas. Por quê? Eu estou trabalhando em pontos de venda que talvez eu não tenha a predominância maior do meu público-alvo, esteja deixando de lado outros PDVs que eu tenho essa predominância. Então, basicamente, você fazer uma prospecção inteligente é estar em pontos de venda que eu tenha ali no entorno dele regiões de predominância do meu público-alvo. Então, basicamente, o que a Kirin fez nesse case foi isso. Entendi que eu tinha um problema, entendi onde é que eu estava positivado e vi que eu estava longe do meu público-alvo, não estava presente onde o meu público-alvo reside ou trabalha, ou na maior concentração dele, né? Então, basicamente, com esse impacto, ele conseguiu aqui dados ali superlativos, com um aumento de share. A gente sabe o quanto é difícil aumentar a share de mercado, num mercado tão disputado como de cervejas, né? Aumentou o faturamento. Então, o impacto para a marca numa ação simples. Definir quem é a persona, entender onde que ela está e quais eram os pontos de venda para eu estar ao alcance dessa pessoa. Comodidade. Então, quanto mais eu impactar esse cara no dia a dia dela, maior a chance que eu vou ter desse cara consumir meu produto. Tá? Então, assim, essas são as 3 dicas primordiais para que a gente faça uma prospecção inteligente, esteja de fato, seja eu o varejo com a minha loja no melhor lugar possível, seja eu a indústria, esteja positivado dos melhores PDVs possíveis para estar ao encontro próximo do meu público-alvo, né? E aumentar vendas. O que a gente quer no final do dia é aumentar vendas. Eu só aumento vendas se eu tiver um volume grande de demanda. E essa demanda vai estar onde esse público se concentra. Então, a ideia é essa. Você trabalhar com inteligência. A gente fala muito de priorizar. Tá bom? Outras coisas que eu quero trazer para a gente aqui é a gente poder enxergar, né? A gente, muitas vezes, acaba no nosso dia a dia, nos nossos relatórios, nas nossas conversas, trabalhando com
com listas ou com algumas visões, né, novamente, que são míopes. Então, um convite que eu faço é a gente começar a enxergar a cidade de forma segmentada, né? Você entender onde que as pessoas mais gastam em algum segmento, onde que eu tenho um potencial de consumo maior em alimentação, né? A gente cai muito numa tendência de eu vou abrir um restaurante, talvez eu vou abrir nos Jardins, vou abrir na Vila Olímpia. Então, legal. E será que eu não tenho outros bairros, né? Olha que a gente sempre está aqui com os clientes numa demonstração da ferramenta, ou fazendo alguns estudos, aparecem muitas surpresas, né? Como, por exemplo, o potencial que a Zona Norte tem, Santana tem, aparece sempre um potencial altíssimo, uma região de uma renda alta, com uma densidade demográfica alta, muito vertical. Então, tem muita gente que muitas vezes não investiu na região, a hora que vê o potencial que tem ali, tão ou maior que, por exemplo, uma Moema. Então, você começa a ter uma visão mais assertiva e as pessoas se surpreendem, muitas vezes até com uma coisa mais óbvia. Mas a ideia é, comece a enxergar a cidade ou o seu mercado de forma segmentada, né? Entender onde é que as pessoas estão, onde é que elas trabalham, onde é que eu tenho o maior consumo, e esse consumo, em que momento que ele ocorre? Ele ocorre, por exemplo, aos finais de semana, ele ocorre ali de dia de semana, porque ele ocorre próximo do trabalho das pessoas, ele acontece à noite, é uma área, por exemplo, uma Vila Madalena, uma área que eu tenho bares e restaurantes noturnos. Então, a ideia é enxergue a cidade ou o seu mercado de formas segmentadas para você também poder segmentar os seus produtos de acordo com a conveniência de você estar ao alcance, mas também no momento de consumo do seu público-alvo, né? E você conhecendo a realidade, a tua prospecção na rua vai ser muito mais acertada. Então, você potencializar a tua base, você realmente ser inteligente e mandar a sua equipe de campo para uma região mais quente e você fazer escolhas, né? Hoje, no final do dia, a gente poder fazer escolhas, essas escolhas cada vez mais assertivas, a gente não pode errar no mercado competitivo que nós estamos inseridos, é você não errar. Então, a ideia é você entender onde está o seu consumo, um conjunto de informações para que você possa tomar decisões e priorizar uma região em detrimento de outra, um cliente, um PDV em detrimento de outro. A gente tem que fazer escolhas e essa escolha vai passar por você ter informações na mão que sejam um direcionador para você, né? E para a gente finalizar aqui, dados com inteligência, uma coisa que eu gosto muito de falar, que a gente está na área do Big Data, e muitas vezes a gente pensa que o Big Data é volume, e não é só volume, tá? Então, não adianta você ter um volume de dados se esse dado não te trazer nada, não te trazer nenhuma resposta. Então, vamos utilizar dados, mas vamos utilizar dados com inteligência. Normalmente, a gente fala muito com clientes que ele tem uma base rica na mão, ele tem um ouro na mão, uma base de clientes, uma base de parceiros, de lojas, de clientes, de diversos segmentos e setores, e não faz um bom uso disso. Então, vamos trabalhar com inteligência nos dados que nós temos internamente já. Você segmentar essas bases, você começar a descobrir já dentro de casa que regiões que você vende mais hoje, você espelhar isso. Então, poxa, eu posso ver que eu tenho uma região que meus PDVs que estão ali tem um ticket mais alto, ou tem um giro maior, eu vendo mais, eu tenho uma recência maior de compra ali. Poxa, então vamos espelhar isso, vamos fazer um trabalho de inteligência. Então, muitos clientes que a gente se depara têm uma base rica de dados na mão, mas não usa. Então, vamos trabalhar esses dados, vamos trazer inteligência para isso, escolher os dados que nós vamos usar e usar a nosso favor, né? Então, hoje, o convite que eu faço é um pouco nesse sentido, a gente trabalhar em toda essa esfera e esse ecossistema de dados, que eles trabalhem com inteligência para a gente. Tá bom, gente? Acho que o recado que eu queria passar era um pouco disso, né? Então, recapitulando, falar muito, e a palavra no final do dia que a gente usa muito aqui é prioridade. Então, a gente poder priorizar. E o que eu vou priorizar? Vou priorizar uma região, vou priorizar um ponto de venda, com o quê? De acordo com o perfil que ele está inserido, com a região que ele está inserida, se ele tem maior ou menor potencial, se ele tem maior ou menor densidade da minha persona, do meu público-alvo, que isso vai me gerar mais ou menos demanda. Então, não adianta eu positivar um novo ponto de venda se ele não vai ter giro, não vai vender mais. Eu quero que eu venda mais e venda mais constante. Tem um ticket maior, um giro maior. Então, a ideia é essa, tá? Então, conhecer o nosso cliente, onde esse cliente está, quais são os PDVs que estão ali, e eu fazer um trabalho de priorização. Tá bom, gente? O recado que eu queria passar é isso. Aqui no final tem os meus contatos, tá? Então, fico super à disposição se alguém tiver alguma dúvida, alguém tiver algum comentário, me manda um e-mail, liga para mim aqui, o maior prazer em bater um papo com todos vocês, tá bom?
Foi um prazer. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.